Olá, meus queridos e queridas, mais um episódio do nosso Audibelcast no ar. Eu sou Bia Pessoa. Eu sou Fabiana Camilo. E a gente tem mais um entrevistado aqui hoje. E é um entrevistado do universo da Audibel. É uma pessoa que já conhece de aparelhos auditivos e trabalha com isso há muitos anos. Mas, como sempre, quem fará as honras é minha amiga Fabi. Para nós é um prazer ele estar aqui, porque ele tem muito conhecimento para passar curiosidades desse mercado de aparelho auditivo, mas não do mercado, de como funciona esse aparelho auditivo aí que está na orelha de muita gente aqui que está assistindo a gente. Exatamente, até bom, porque tem gente que não conhece, acha que é só um amplificador, que é uma coisa simples. Exatamente. Mas a gente tem um engenheiro eletrônico aqui, né? Então não é tão simples como vocês pensam, não. Então para nós é uma honra receber aqui o Rogério Claro. Aê! Bem-vindo! Bem-vindo. A gente quer saber quem é Rogério Claro. Meninas, primeiro, muito obrigado pelo convite para estar aqui conversando um pouquinho com vocês. Eu sou Rogério Claro, engenheiro, entrei na Audibel como técnico eletrônico. Estou aqui só há 27 anos na empresa. Meu Deus! Outro dia ele entrou. E é isso, a gente está sempre aprendendo, sempre evoluindo e tentando passar isso para os nossos pacientes, que acho que é o mais importante. Você estava até conversando conosco agora, falando em evolução, sobre como é ser pai de uma adolescente, né? Você tem quantos filhos? É um filho só? Conta pra gente. Tenho só uma menina, a Amanda. Não precisa dizer, né? Minha princesa, por quem eu faço tudo nessa vida. Ah, coisa linda. E é isso, está com 17 anos já, né? E como eu acabei de falar, 27 anos aqui na Audibel. Então eu entrei, eu era apenas um menino. E tenho agora a minha menina, com 17 anos, quase indo para a faculdade, então... Quero um toquinho outro dia, porque a gente se assustou aqui quando você falou a idade dela. Imagina. Mas é mais fácil ser pai de adolescente ou ser engenheiro eletrônico? Putz! Tá bom, próxima pergunta, então. Vamos, né? Pula essa. Pé. Vamos começar, então, lá de trás, então, do começo da sua história. Você começou menininho aqui. Como que chegou a questão da técnica eletrônica na tua vida? Como que você começou a se interessar por isso, até chegar nos aparelhos auditivos propriamente ditos? Pois é, eletrônica é algo que sempre me fascinou, né? Eu sempre gostei muito da área de exatas. Mas aparelho auditivo, claro, nunca imaginei que um dia eu iria trabalhar com aparelho auditivo, né? Surgiu, um dia eu estava lá passeando pela Barão, procurando um emprego, e eu vi uma plaquinha lá de técnico eletrônico. Subi, na época eu conversei com o Norberto, que era o gerente da nossa loja lá na Barão, acho que 93, se eu não me engano. Soubemos disso hoje, falamos em outras entrevistas. Isso. E foi assim que eu comecei a trabalhar com aparelhos auditivos. Não imaginei que ia ser tão prazeroso, tão recompensador, né? Claro que durante todos esses anos, óbvio, também tem o crescimento profissional, o crescimento junto com a empresa. É isso. Você assistiu de perto, né? O crescimento Sim. junto com a empresa. Você chegou lá na loja do centro, em São Paulo, né, lá na Barão. A empresa era pequenininha. Já tinha técnico trabalhando lá? Não. Você foi o primeiro. Não, se eu me engano, antes tinha alguns que passaram por lá, mas quando eu comecei a trabalhar era só eu. E você foi lá levar seu currículo? Levei o meu currículo, zero experiência, eu também não tinha experiência nenhuma na área. Experiência de vida, ué. De vida. Com o seu endereço, com o seu... Isso. Só. Quantos anos você tinha, Rô? 18 anos. Menino mesmo. Eu tinha acabado de fazer o curso e também não tinha experiência zero, né? E na época eu tinha procurado estágio, um monte de coisa e não tinha conseguido. E a Audibel me abriu as portas. E aí você foi aprender, né? Porque uma coisa é ser técnico eletrônico, outra coisa é entender do que está ali no aparelho auditivo. Meu Deus, né? Acho que para todos nós, assim, né? Na teoria você aprende um monte de coisas, você tem um monte de ferramenta, mas quando você vai para a mão na prática é totalmente diferente. É auditivo, então, totalmente novo. E foi sozinho mesmo. Claro que eu tive treinamentos lá, né? O César arrumou com o Reginaldo, na Microsom na época. Foi muito bom. Uma história muito longa. E foi com ele que eu aprendi. Ah, mas a gente quer saber a história longa. A gente Temos quer te tempo para ouvir. isso. Acabei de ligar o timer, inclusive, então estamos aqui com bastante tempo. Então, naquela época, você passou por treinamento, mas já treinamento voltado para o aparelho auditivo, e aí você foi começando a mexer e consertando aparelho na Audibel. Foi. Consertando, né? Sim, já montava? consertando. Porque tem o Intra, já tinha Intra? Sim, já fazíamos o Intra também.
Antes de mim, né, tinha o Washington, que já estava lá conosco, e ele fazia as cápsulas, né? E, claro, eu montava também. Era Philips na época, né? Era outra história. Nossa Senhora. Aparelhos antiquados, mal dizendo, para a época eram muito Modernos. bons, muito modernos na época. Sim. Eu digo antiquado que comparando com hoje é um absurdo a diferença. Mas era isso. Então, já montávamos, que eram produtos novos, né? E manutenção também. Na época da Philips, A gente fazia alguma manutençãozinha de algumas outras marcas, que acho que a gente vendia também, enfim. Sim, fazer manutenção. Fazer manutenção no Aí geral. depois de bom tempo, acho que ficou a exclusividade mesmo, né? Foi. É exatamente isso. Eu lembro que, modo de dizer, né, a gente meio... que fazia manutenção de algumas outras marcas, a gente às vezes não tinha peça. Aí eu falava, não, Valdevir, César, vamos fazer só Philips, que a gente tinha toda a documentação técnica e todas as peças, outros nem tanto. Ah, não, aqui são pacientes que adquiriram o aparelho com a gente, então a gente ainda precisa dar atenção a eles, né? E até porque, assim, nós tivemos aqui como convidados César e Valdevir, na época vendedores de aparelho auditivo, então o Valdevir trouxe pra gente aqui histórias de pacientes que até hoje falam, sou amigo do Valdevir porque teve algum momento lá atrás, algum contato nesse processo com ele, então... carregar esses clientes aí querendo uma solução para os aparelhos deles mesmos de outras marcas, eles queriam. E eu vou pegar um gancho nessa tua fala, que é assim, então você chegou lá, não tinha vivência, nem quase de vida, né? Com 18 anos, não tinha vivência nenhuma com perda auditiva, com os pacientes. E a gente sabe que a realidade dentro de uma unidade de atendimento é diferente do que aqui hoje na sede, onde a gente está. Aqui a gente não tem contato direto com o paciente. Como foram, se você lembra, né? As suas primeiras vivências, experiências direto com o paciente? Porque na unidade, o técnico, o protético, acabam até indo para a sala de atendimento, conversar, entender as demandas. Naquela época em que tudo era mais limitado, como que era essa vivência? O que você sentiu ali naqueles momentos de conversar com aquelas pessoas? Algo totalmente novo, né? E acho que naquela época começou a despertar, assim, o interesse e a paixão, porque... você via que a pessoa chegava e como ela precisava daquilo, né? Nossa, eu lembro de... às vezes crianças que iam, né, com os pais, e o pai queria que o filho ouvisse para começar a falar, enfim, como aquilo era importante, como os aparelhos são importantes, obviamente, até hoje. E as pessoas também, né, sejam idosos, que às vezes iam lá e não sei, eu sempre gostei muito de bater papo com idosos, né? Sempre tem muitas histórias para contar. E as pessoas que estavam ali ainda, e acho que a gente ainda tem muito isso, no auge da sua vida profissional, na sua vida de estudos, e como o aparelho faz falta, né? Foi naqueles momentos que eu comecei a ver o quanto o nosso trabalho é importante, né? Eu sempre digo que o nosso trabalho é diferenciado, né? A nossa eletrônica, modo de dizer. Sei lá, um celular, uma TV, um computador, você consegue passar sem. Você toca a vida. Agora, sem ouvir. A gente está fazendo um podcast aqui, você não imagina alguém, de repente, simplesmente desligar. Então, como é importante isso para a gente, né? E acho que ninguém imagina que a equipe técnica tem essa noção, tem esse raciocínio, né? E que hoje os técnicos no Brasil foram muito guiados por você, né? Treinados por você. Mas acho que as pessoas não têm ideia, né? De que não é simplesmente um trabalho eletrônico ali, é você saber que você está mexendo em algo que vai mudar a vida de uma pessoa, né? Vai devolver para ela aqueles momentos, né? E aí a gente fala de um engenheiro, geralmente é frio, né? Geralmente não tem essa questão da preocupação com as pessoas, né? E é legal ouvir você falar isso, que vai muito de encontro com as outras coisas que a gente ouviu aqui, de Valdevir, de César, de Sandra, das pessoas falando do que é ser Audibel, né? Por que a gente é diferente. Sim, exatamente. Acho que eu não tenho dúvidas alguma de que isso está dentro da gente, é a nossa filosofia mesmo, não é só um slogan que a gente bota ali na parede como muitas empresas põem. A gente vive isso diariamente. E eu procuro passar isso para a minha equipe, para as pessoas que trabalham comigo, né? Tenho certeza que todos têm esse sentimento também, pelo menos a gente procura passar, sabem isso, ter essa sensibilidade, né? Eu sempre procuro passar isso, o quanto é importante um trabalho bem feito,
Sim, para entregar o melhor para o paciente, né? Ô, Rô, conta um pouco para a gente essa sua trajetória na Audibel. Aí você foi lá, ficou, né? A vaga era sua? Você assumiu a vaga, e aí? Você estava lá na Barão de Itapetininga, por quanto tempo você ficou lá? Como que foi o seu trabalho aí na Audibel ao longo desses anos? Nossa, como eu falei, lá a gente tinha uma demanda pequena, era eu e o Washington, a gente dava conta, a coisa foi crescendo, a gente foi contratando mais técnico, o Washington também, enfim, fomos crescendo, como eu falei, junto com a empresa. Lá vocês atendiam só a demanda da Barão de Itapetininga ou em algum... Começamos só com a Barão e a Tonal na época, eram as duas. E nossa, e aí a gente começou, quando começamos a abrir outras representações. Nossa, então me orgulho muito disso, que a gente teve toda a história, né? Eu lembro de alguns representantes, Campinas, se não me engano, Rio de Janeiro, Rio Preto, né? Alguns São José dos Campos, alguns nem tão, mas a gente, enfim, mudou a representação. Mas foi lá que nós começamos, né? E era uma loucura, né? Aquele espaço pequeno. Quem vai hoje lá na Barão ver, fala, não é possível que o departamento técnico de prótese era aqui. É absurdo, né? E como nós crescemos. Ficamos lá até vimos para cá. Para cá, não, digo, para Joaquim Távora, em 2002. Primeira sede. 2002. Nossa primeira sede. E lá a gente já começou a fazer o que existe hoje, né? A gente procurou meio que separar a equipe. Em uma parte já dava atenção para os representantes e, se não me engano, na época, o nosso querido Dalton, ele ficava mais atendendo os pacientes da loja mesmo do centro. Já era meio que separado, não dava para manter junto, né? Os representante, centro. Sabe uma coisa que eu lembro que nasceu lá também, porque eu fiz parte, mas já é mais recente, aspas. Foi quando eu me formei, que eu fui trabalhar lá em 2001, que começou o controle de qualidade, Isso, né? Claro que lembro. Porque também antes não tinha essa preocupação, porque não tinha rede, né? E aí eu me lembro que a gente fazia na raça, né? As fonos que estavam ali naquele horário, a hora do almoço, um pouco antes da gente entrar. E aí a gente fazia o controle de qualidade, que era uma caixinha com alguns aparelhos, nem era um monte ainda, né? Mas me lembro que era um perrengue, porque ia do nosso ouvido, da nossa sensibilidade, e quando não dava certo, vinham umas cartinhas mal educadas dos representantes. Nossa, Eu ganhei uma especial para mim uma vez, eu lembro. É que foi, até hoje essa preocupação existe, né? Assim, então, como que nasceu esse controle de qualidade? Por quê? Voltando, né? Exatamente isso. Imagina, Bia, né? O paciente que está lá longe no interior, às vezes querendo ouvir, às vezes já pagou o representante cobrando, né? Aí a gente valia, produzia, tudo bonitinho, botava no Sedex, chegava lá, botava no ouvido do paciente, meu Deus, não funcionava, ou falhava, enfim, meu Deus. E aquilo comprometia, né? Toda operação, né? Toda operação, Você imagina, você está numa expectativa, você põe um negócio no teu ouvido e não funciona, você já dá aquela, né? Perde até um pouco de credibilidade, até você reconquistar tudo isso, então é compreensível, né? E foi daí que surgiu essa necessidade, né? Porque a gente procura, claro, fazer o máximo possível, bem feito, se esforça ao máximo, mas não somos perfeitos, também estamos com um componente eletrônico suscetível à falha, então foi daí essa necessidade do controle de qualidade. Tem que ter, e acho que não só o controle, outros departamentos que foram surgindo a necessidade, né? A gente foi crescendo e falando, não, agora a gente tem que ter tal departamento, né? E aquele também. E o controle de qualidade, eu digo, no que se refere ao meu departamento, né? Você que iniciou, né, o controle de qualidade. Hoje é diferente, a gente tem um departamento só disso, com 3 pessoas trabalhando, mas era diferente, né? Era você e as fonos que estavam lá ajudavam e vai que vai. Era bem isso. Eu me lembro muito, meu horário era à tarde, às 2. Tinha que chegar uma para fazer controle de qualidade antes de começar a atender. Ela tem uma mágoa nesse momento. Porque você aí, representante, que escreveu uma cartinha para mim mal educada, até hoje está aqui, ó, ferindo na minha alma. Mas doía, porque a gente fazia com cuidado, mas assim, não... É componente eletrônico, não tinha uma estrutura de controle, era a gente ouvir, ó, tá funcionando, tá aqui e tal, então manda. Daí, quando não dava certo, mas a gente entende, porque é o que o Rô falou. O paciente está lá esperando, o aparelho vinha para São Paulo, ele voltava para o interior e não funcionava, esse paciente continuava sem aparelho. Sim.
Então é uma Exatamente. responsabilidade muito grande, né? Sim. Daí a necessidade de se abrir um departamento. É o percurso, por mais embalado e todos os cuidados que tem, é o que você falou, é feito com muito carinho, não são só pessoas, tem máquinas também, Sim. né, participando desse processo do conserto, da manutenção e montagem, e ainda assim pode acontecer isso, Sim, né? claro. Mas você falou de máquinas antigamente, né? Lá quando você começou, antigamente, não tinha nenhuma máquina que você operava para ajudar no seu trabalho. Era o trabalho de eletrônica mesmo. Fios, como chama aquele negócio de solda lá? É isso. Microscópio. Microscópio, Aquela- as estações de solda, né? Enfim. Eram outros tempos, eram outros aparelhos, né? Onde, em tese, nós, ao ouvirmos eles, a gente conseguia diagnosticar, seja peça com defeito, seja a intervenção que tínhamos que fazer. Só de ouvir era possível diagnosticar e consertar com muita precisão. Obviamente que as coisas foram evoluindo e, obviamente, hoje em dia a gente já precisa de ferramentas que atestem todo esse trabalho depois que nós fazemos, né? Então, depois de pronto, a gente tem alguns equipamentos para mensurar, fazer uma curva de resposta para falar, não, opa, tá Agora beleza, sim, tá pode liberar. funcionando, vamos liberar. Ô, Rô, nós temos aquela coisa de, né, nossos pais aí, eu tinha aquela televisão, ou então aquela geladeira vermelha que durou 20 anos, aquela geladeira. Antigamente era tudo melhor. Isso, aí hoje eu Hoje é uma comprei porcaria. aquela bonita, né, de Cromada, inox, inox, sei lá que que porcaria. durou, sei lá, 5 anos. Isso acontece com os aparelhos auditivos, porque às vezes alguns pacientes, eu tinha um lá que durou 10 anos, agora no primeiro ano já deu problema. Como que é isso? Explica pra gente esse Excelente avanço pergunta. tecnológico aí. Muito boa. O que acontece? Os aparelhos, antigamente, eles eram realmente mais robustos. Eu vou falar de auditivo, mas que óbvio se aplica a tudo. Celular, máquina de lavar, como vocês falaram, TV, computador, eram mais robustos. Guardar as proporções, entenda o que eu estou dizendo, mas se você tacasse ele no aparelho ou pisasse em cima, em tese ele continuava funcionando. Eles eram mais robustos. Os componentes eram maiores, né? Mas hoje em dia você tem um processamento absurdo. Esse processamento, guardar as proporções, dá para comparar com um computador, com um celular. Você tem memória, você tem um processador, você tem vias de endereçamento, você tem uma série de coisas extremamente complexas. Só que tudo extremamente miniaturizado. Tudo muito compacto. A tecnologia avançou absurdamente, a gente tem um processamento digital absurdo, uma qualidade sonora absurda comparada com anos atrás. Só que a gente quer tudo isso menor. Ou seja, mais tecnologia e menor o tamanho. Então, nem sempre esse casamento dá certo. Então, é por isso, essa compactação tão absurda dos componentes. Então, Fragiliza os componentes, você acha? Ou fragiliza o aparelho em si? É que eles estão muito mais compactos. Então, antigamente, você, por exemplo, você danificava um microfone, sei lá, trocava um microfone. Você tinha uma fiaçãozinha, sei lá, refazia uma fiação. Vocês veem como é engraçado, né? Mas tinha uma época que nós tínhamos aqueles aparelhos analógicos, onde os ajustes eram num trimmerzinho, sei lá, com uma coisinha, uma chavinha. E fazia um ajuste que hoje em dia você nem se compara com o que você pode fazer, que vocês, fonoaudiólogos, fazem no computador. Hoje você coloca o aparelho na mesa e nem mexer nele você mexe, né? Porque é tudo wireless, tudo... Isso, exatamente. Então, todo esse avanço tecnológico e essa compactação. Então, quando você tem um problema no processamento wireless, você não vai lá e troca o processamento wireless, você tem que trocar em tese todo o circuito, todo o conjunto. Então, é por isso que... Vamos explicar um pouco isso que eu acho legal, pouco porque mais... eu mesma não entendo direito dessa parte. Sim. E acho legal para as pessoas visualizarem isso. Então, vamos falar de lá atrás. Os aparelhos, a gente tinha 2 modelos de aparelho, um retro, que tinha um tamanho, lá atrás, bem lá atrás, e o intracanal, né? Depois começaram a chegar os Six e tal. Então, sem ser muito técnico, se é que você consegue, como que eram esses componentes? Porque eu me lembro na faculdade de aprender assim, tinha receptor, microfone e o amplificador. E o amplificador, Isso. que é o circuito. Que era isso. E aí, então, você, ao abrir um aparelho, você encontrava isso lá dentro. Sim. Esses componentes fáceis de mexer e de ver. Você batia o olho e sabe, isso aqui é receptor, isso é microfone. Perfeito. Era assim, então era mais fácil de mexer. Sim.
de cuidar e durava mais também porque era mais Sim. robusto, como você disse. Exatamente. Essa estrutura ela ainda existe, não mudou. Microfone, um circuito amplificador e um receptor, que seria o emissor de som. A gente chama de receptor, mas para quem está ouvindo a gente, seria como se fosse um alto-falante. É o emissor Ótimo. de som, né? O microfone já sugere que vai captar o som. Então era isso, a gente conseguia visualizar e separar esses componentes. Hoje não, hoje o microfone, inclusive na época era somente um microfone, né? Hoje em dia nós temos 2 microfones. E hoje em dia, quando você pega um circuito amplificador, ele está tudo compactado. Você mal consegue visualizar, por exemplo, um microfone. Está tudo ali. É uma pastilha. Eu sei que é difícil visualizar, mas... A gente podia pôr uma foto depois, né, na nossa edição, para as pessoas entenderem isso. Talvez até o antes e o depois. Sim, sim. É uma ótima ideia. Então, hoje você não consegue visualizar, porque é tudo compactado. Tudo extremamente compactado. Você tem uma placa ali que... Para gente que gosta de eletrônica, é a coisa mais linda. Você vê ali um chip processador e ali você vê toda a eletrônica, né? Só que você não vê os microfones, é só um exemplo. Então, isso que eu quero dizer, está tudo muito compactado. Então, é por isso que quando queima-se um microfone, infelizmente, às vezes, em tese, você tem que trocar todo o componente interno do aparelho, né? Então hoje você falou bem, né, Bia, tinha os retros e os intros. A gente tem os riês, por exemplo, que são fantásticos. Então você vê como eles estão compactos, né? E hoje o receptor vai lá dentro. Antes não eram assim. Não fica mais dentro do aparelho, né? Exato. Fica fora. Então hoje, por exemplo, os riês é um aparelho que receptor você troca de boa. Agora. Mas também tem uma questão da manutenção do receptor, porque a gente mexe mais, né? O paciente mexe mais, Sim. O paciente tem contato lá com fica em contato com cera, com umidade. Exatamente. Então também dá mais manutenção. Os prós e contras, né, da evolução. Exatamente, Bia. É fantástico, né? Você olha aqui, você vê um fiozinho que desce é praticamente invisível, né? Para todos, mas para vocês mulheres que têm cabelão assim, você não vê a pessoa usando, só vê um fiozinho que desce. E claro, a Beltone, acho que não só a Beltone, enfim, a concorrência também, mas enfim, a Beltone, falando da Beltone, é uma tecnologia, cara, que eles projetam, testam, para aquilo ter uma durabilidade boa, mas é difícil, porque cada um de nós tem um modo de manusear, um jeito de manusear, né? E às vezes realmente isso acontece, às vezes rompe um fiozinho lá dentro, danifica o receptor, dobra, enfim. Esse tema é importantíssimo a gente abordar aqui, porque é curioso, até para a gente que está aqui mesmo, pegar essas peças mesmo, entender o processo, para a gente ter clareza, o profissional que está na frente do paciente, ter essa clareza é essencial. Eu brinquei dessa coisa da geladeira, porque de fato né, celular, o celular azul da Bia lá de 1000 anos atrás, vou pôr uma foto dele também, ela? porque toda a gravação eles falam do meu celular. E quanto tempo ficou com você? Um monte. Hoje você tem esse celular quanto tempo? No máximo 2 anos a gente fica Sim. com um celular em bom estado. Vocês já devem ter citar aqui a Nokia, que era aquele tijolão, coisa... Repito, pegando o mesmo exemplo, você tacava ele no chão, tem até vários memes aí na internet que brincam, né, com o celular da Nokia que... Não quebrava, gente. Quebrava. As telas não quebravam. Né? Não... Só que é isso, né? Só que você precisa acompanhar essa evolução tecnológica, né? Não estou dizendo que a Nokia acompanhou, não é o caso, mas a Beltone poderia até hoje ter aparelhos extremamente, diríamos, resistentes, robustos, mas tecnologicamente. Nossa, que difícil. Ele falou, tecnologicamente, então você fica para trás. Então, para você acompanhar, você tem que ter essa evolução também no que se refere a desenvolvimento do chip, Você fala enfim. muito daquele termo que a gente aprendeu até com o pessoal da Beltone mesmo, né? A obsolescência programada. Sim. Que os aparelhos eletrônicos hoje eles são programados para durar menos, né? O giro de mercado, a tecnologia que evolui de um ano para o outro, Exato. né? Eu posso até ficar com esse meu celular durante 10 anos. Perfeito. Só que eu estou perdendo um monte de funcionalidades que o atual tem e eu ainda estou lá no meu luzinho azul. Exato, Bia, você falou tudo. Acho que a Beltone, por exemplo, não tenho dúvidas. Eu já falei isso com algumas outras pessoas, não sei se com vocês, se eu estou repetindo, me desculpem. Mas a Beltone ela poderia fazer um aparelho indestrutível, que você joga na água, que você pisa, enfim.
Mas, assim, o custo da produção, o desenvolvimento, o custo da produção ia ser muito caro. Você tem um aparelho caríssimo para exatamente isso. Daqui a 3 anos vem algo muito mais moderno, tecnológico, que principalmente traz muito conforto sonoro aos nossos pacientes, né? Então, será que a nossa vida muda o tempo todo, né? Daqui 2 anos a sua necessidade é outra. Exato. Então você continua com aquele aparelho durando muito, mas você perdeu em tecnologia. Exatamente, isso você falou muito bem, a Bia acabou de falar isso. Hoje em dia as coisas é incrível, né? Como tem avanço tecnológico e, obviamente, a empresa que nós representamos. E você percebeu isso? Você que escutava o aparelho antes e já diagnosticava. A sua percepção, apesar de não ter perda de audição, em relação ao que se percebe, ao que se ouve com o aparelho auditivo, a qualidade sonora, o que você tem a dizer sobre essa evolução? Nossa, muito boa pergunta. É exatamente isso. Eu não sou... Não tenho perda auditiva ainda, não sei, né? Mas talvez eu venha usar o aparelho. Mas isso eu posso falar muito bem, sim. Meu Deus, como evoluímos, como evoluímos. Nossa, era bem isso mesmo, aquele conceito analógico. Chega o som, cresce um pouquinho e pau, vai pro teu ouvido. Joga tudo na orelha. É. Ruído, gente falando. Nossa, você não tinha filtro nenhum. Era amplificava e jogava lá dentro. E a gente que não tem perda, né, quando eu ia testar aqueles aparelhos, eu falava, meu Deus do céu, porque eles eram muito fortes, né? E como evoluiu? Meu Deus do céu. A gente começou, né? Acho que fica mais fácil eu falar alguns aparelhos. Eu lembro do nosso S41 lá atrás, totalmente analógico. Começamos digitais. Eu lembro do D11, D21, Spaceline, D70, Adorava, era D71. Já D71 não lembra? Sim. Tinha claro, D71. era a mesma linha do D21, D11. Não lembro, não. Eu lembro que aí o conforto já foi melhorando. Eu lembro muito bem da Liu One. Existem linhas que parece que marcaram, sabe? O auge em redução de ruído, você lembra? O One? Nossa, o conforto em ambiente ruidoso foi o auge de lançamento pra gente aqui. Aí eu lembro quando veio o Reach. Nossa, o Reach era um que me marcou muito, o Reach. O Reach tratamento de zumbido, né? Meu Deus do céu. Inovador no último. É verdade. Nossa, o Reach eu lembro como eu via, como era confortável testar aqueles aparelhos, consertá-los, né? E agora, não precisa dizer, né? Não precisa dizer o que temos agora, né? Legend, Trust, enfim, Amaze os agora. Os Alais também. O que temos agora, Amaze, os Alais, sim. né? Então, meu Deus, é legal demais. Meu pai falou isso outro dia. Você estava velho, você é da época que fez tal coisa. Ele falou, mas eu gosto de pensar. Não sei se foi aqui que ele falou. Que de evoluir, tudo que eu assisti em termos de evolução. Sim. E é verdade, todos nós aqui, apesar de sermos muito jovens, claro. A gente viu algumas coisas no Google, né, sobre o que tinha antigamente. Ela é piadista. Isso. Ela é piadista. Mas eu sou jovem, é verdade. Mas a gente viu um monte de coisa acontecer e que a gente nem imaginava. O Amaze, pra gente, que é fonoaudióloga, é uma coisa que a gente não imaginava que pudesse acontecer. Um aparelho recarregável. Sim. Pô, a gente é da era da pilha, né? Nossa. Tudo é pilha, o aparelho tem pilha. E, de repente, tem lá um aparelho que é recarregável. E sabe uma coisa doida, assim? Porque toda vez a gente teve um encontro com a Sandra Braga aqui também, e ela falando desse trabalho que ela faz do lançamento do produto. E cada vez que ela recebe um portfólio novo de produto, então o Amaze, por exemplo, nossa, como que vai ser para as pessoas esse acesso ao aparelho recarregável? Será que as pessoas vão curtir? E, de repente, ele chega e a adesão é incrível. Né? Como esse avanço a gente adere rapidamente quando está com ele em mãos, porque às vezes até ser lançado a gente pensa isso, né, Bia? Como que vai ser isso? Não, vai ter o paciente que vai querer comprar pilha ainda, que não sei o quê. A gente acostuma rapidamente e facilmente a essas facilidades da tecnologia, Sim, né? Exatamente. E pegando um gancho nisso, né, a gente acabou de falar de toda a evolução, né? Então, eu tenho certeza, né? A gente também tem um parceiro absurdo que é a Beltone, né? Então é gozado, né? Um exemplo assim, você vai falar de celular, aí você já vem somente iPhone, já vem Samsung, né? Eu não tenho dúvidas de que no nosso meio auditivo, acho que quando a gente fala de grandes marcas, é que, claro, as pessoas devem lembrar da Beltone, porque é uma empresa também muito inovadora, que faz muita pesquisa, vocês sabem disso, né? Então
Isso. Tem um pouquinho de você tem know-how, contato com os... Você faz treinamentos esporádicos com os engenheiros de lá? Como que é isso? A gente tem chama-se Daniel Rossi, ele nos dá esse suporte, né? Então, uma vez ao ano ele vem até aqui. Ano passado ele não veio, esse ano ainda não, obviamente por razões óbvias, mas a gente tem esse contato. Então ele vem, ele dá uma atualizada na gente, né? E, claro, ele está sempre à disposição. Obviamente, ele fica aqui na Argentina, consulto ele primeiro, claro que por alguma razão, se ele não pode resolver na hora, é com ele que faz esse meio campo. Ele vai contatar o pessoal lá da Dinamarca, Chicago, China, enfim, para resolver eventualmente uma questão. Mas a gente tem todo o suporte também. Claro, além das ferramentas tradicionais, né, Beltone tem um site lá, o GTO, Global Technician Operation, se não me engano. Mas é o GTO, a gente chama de GTO, que lá a gente tem acesso a qualquer tipo de informação que se refere à parte técnica. Então lá a gente acessa e com know-how que também a gente já tem, né? Então a gente consegue... E como foi a sua percepção nessas mudanças, falando agora do operacional do negócio? Então você tinha lá os componentes facinhos de mexer, bem da alma da eletrônica, né? Uma coisa relativamente simples. E aí a gente passou para os digitais, né? E hoje a gente já em outra geração de digitais, mas mais evoluídos. Você foi fazer faculdade de engenharia depois, enfim, mas como é que você se atualiza, né? E se atualizou, e o que você sentiu na hora que chegou um digital, que você fala, meu Deus, é muito diferente, ou não? Sim. E também a minha pergunta é relacionada a como você passa isso adiante, que a gente falou, você que treina o Brasil inteiro, né? Sim. Como é que foi essa sensação de, eu sou técnica eletrônica, estou resolvido, sei tudo, aí chega um aparelho digital? Sim. Como é que foi? Como poderíamos dizer? No que se refere ao procedimento de manutenção, por incrível que pareça, ele não mudou muito. Em tese, até facilitou em alguns pontos, né? Como poderia dizer? Mas foi fácil? Eu estava lá no M41 e aí chegou o D21. Sim. Foi relativamente fácil. Quer dizer, você precisa se adaptar, óbvio. Por quê? Agora você tem uma série de ferramentas, principalmente softwares, né? Que antigamente você não tinha. Então você tem uma série de software ali que você precisa se adaptar. Rapidamente você se adapta, né? Agora, assim, em relação à manutenção, como eu falei, ela ainda é muito parecida, para não dizer a mesma. Agora, é claro que isso demanda mais cuidados. Você está mexendo com um aparelho extremamente sensível, como eu falei, compactado. Então, você tem uma série de cuidados com a eletrostática, no manuseio do aparelho. Isso é muito importante. No que se refere ao aparelho em si, o que acontece? Todo esse grande desenvolvimento que tem, não vou negar que não é muito pouco é feito no Brasil. Eu digo que a parte de hardware é feita lá fora, que é muito importante, e além disso tem toda uma engenharia de software que vai ditar os algoritmos dos aparelhos, né? E tudo isso é desenvolvido pela Beltone. Então, para ser bem sincero, assim, em termos de desenvolvimento, assim, a gente não tem muito acesso. Mas, no que se refere à manutenção, a gente tira de letra com o conhecimento que a gente tinha antigamente. Claro que, obviamente... E os treinamentos. E os treinamentos sempre que a gente tem. Proporciona, né? Que legal. Que bom que você... eu queria você falando para mais pessoas, mas que bom que muitas pessoas vão ouvir aqui só. Porque os bastidores dos aparelhos auditivos as pessoas não têm noção, né? E a gente queria... A gente te convidou primeiro porque você é uma personalidade audibélica, né? 20 e tantos anos na Audibel, conhecida nacionalmente. Sempre com essa fala calma, pausada. Perguntamos para ele se ele fica nervoso. E nunca aprendemos nada com ele. Eu não, pelo menos. Continuo falando alto, eu sou assim, né? Ainda bem que cada um de nós tem um jeito, né? É muito chato. Olha lá, tá vendo? Ele sempre uma resposta gentleman. Nossa senhora, quero crescer, quero ser igual o Rô. Mas a gente queria muito poder as pessoas ouvirem um técnico, né, um engenheiro falar sobre quão complexo é um aparelho auditivo por dentro, né? Por essas questões que você falou da manutenção, às vezes o paciente não entende, às vezes ele acha que um ano só já deu problema. E fora as questões, né, do próprio ouvido do paciente, que às vezes prejudicam ali, né?
E é legal as pessoas entenderem, porque não é é como o carro, né? Hoje em dia os carros quebram muito menos do que antigamente. Antigamente, nossa, meu uninho na época da faculdade, eu era brother da galera da Porto Seguro. Hoje foi. Sempre dos tempos antigos. Porque toda hora dava pau meu carro, sabe? E era um carro mais antigo. Então, eu estava na faculdade em 97, meu carro era 93. E eu estudava na PUC, em Perdizes, que é um bairro aqui em São Paulo que, só ladeira. E aí, tadinho do Uno. Punha 5 mulheres dentro do carro. Bia? Vamos sair. Não andava. E hoje Sim. não. Hoje o meu carro vai fazer 4 anos e nunca deu nada. Né? Só que você vê, né? É que a gente não vê, mas você vê. Você falou do teu ninho e os carros até anteriores ao Uno. Por exemplo, você tinha uma batida, você olhava, o carro estava inteiro. O passageiro ele estava a 20 metros de distância, que tinha sido arremessado fora do carro. Hoje em dia, não. Você bate, Deus o livre, né? Ninguém bate, espero que ninguém bata os seus carros. Mas quando você bate, ele deforma, ele se quebra todo. Você vê como é o avanço da tecnologia. Então, você vê como tudo é planejado, né? Então, não estou dizendo que o aparelho é feito para amassar, tá, pessoal? Sim. E até pegando essa analogia que você fez do carro, não sei se tem a ver aqui, mas os carros antes também era essa coisa de peça. Você bate, você vai lá, trocava uma peça. Agora, talvez até por essa comparação que você fez, não é mais assim, né? É um bloco você não de tem mais motor, essa né? facilidade. É tudo compactado. Eu me lembro porque quando eu era Nossa. nova que via coisa, meu Uno, né, que eu havia falado, a gente abria o carro e eu não lembro os nomes das peças, né, porque realmente eu não sou especialista em carro, mas você via todas as peças, os mecânicos iam lá e mexia. Hoje você abre o capô do carro, é um bloco, né, É um bloco, de coisas verdade. que Você não vê mais lá dentro. que a manutenção deve ser, como você disse, semelhante à Isso, anterior. exatamente. Hoje em dia você fala, né, no carro, você leva para manutenção, eles plugam lá não sei o termo, mas e ali no computador te dá tudo os parâmetros do carro, né? É auditivo também. A gente tem uma ferramenta aqui, que é a mesma ferramenta, acho que é legal falar, que a Beltone tem lá nas fábricas, Dinamarca, Chicago, China, né? Singapura. Chama-se- É aquela caixona lá? Isso, a gente chama o DSA 6000 Audiomaster, né? Então, com aquela ferramenta, a gente faz uma série de testes, uma série de mensurações em cada aparelho. Distorção, ganho, corrente, enfim, são de 20 a 30 testes, depende do aparelho. Então, ali você faz toda uma mensuração, né? Vocês veem como nós evoluímos isso também. A gente tem uma ferramenta fantástica, que assegura a qualidade do aparelho, né? Então, eu sempre falo para as pessoas, então, quando nós liberamos um aparelho, vocês tenham a certeza de que é o mesmo teste feito em qualquer lugar do mundo, né? E não é só falando da Beltone, a Beltone, claro, desenvolveu todo esse equipamento para isso, que ela usa mundialmente, mas é baseado nas normas americanas, japonesas e europeias. Então, que a concorrência também segue, tem que seguir, né? Então, é isso. Então, quando a gente testa ali, Hoje é precisão pode mesmo. assegurar. Então, lá no comecinho da nossa conversa, a gente falou que antigamente a gente ouvia o aparelho e dava para ter um parâmetro, né? Então, tem o lado humano que existe, só que está suscetível a erro, né? Sim. E agora a gente tem essa ferramenta que, Mas que também dá um toque especial, né? sim, Claro. Eu ia falar. É. Ele é suscetível a erros, mas essa sensibilidade que você mencionou, inclusive que você passa para a equipe, né, que você coordena, ela faz diferença ali no processo. Né? Porque às vezes tem uma coisinha que você ouviu, ou alguma coisa até na própria cápsula, enfim, ou na caixa do aparelho que não está legal, e que às vezes a máquina não vai ver. Assim. É uma união perfeita. Exatamente, ali, né? você falou tudo, Bia. Nossa, ferramenta importantíssima, mas não substitui o lado humano. Tem que ter a pessoa ali mexendo e aí ouvindo também, sabe? Ainda é muito importante. Por mais que o aparelho passou em tudo ali, o teste final da nossa audição, eu ainda considero imprescindível. Porque é uma pessoa ouvindo, né? Não tem nem como... Não consigo explicar em palavras, né? Tem que ter um ser humano ouvindo ali. Não é um robô, não é uma máquina. Isso é muito importante. Ai, que conversa boa. Gostei Boa. bastante. Eu viu? gostei também. Hoje
cara que começou lá atrás, sozinho, pegando a vaga de técnico eletrônica, tem uma equipe de quantos? 5, 6 técnicos aqui na sede? Somos em 7 agora. 7 técnicos aqui na sede, fora algumas unidades que têm os seus técnicos próprios, né, também. Porque a sua estrutura de trabalho evoluiu bastante, né? Falamos tanto da evolução aí, mas a sua estrutura lá tá bonita demais. Nossa. Toda equipada, tá? E é isso, né? Aquilo que conversamos também sobre a evolução da empresa em si, né? E dos nossos representantes. Isso também eu me orgulho muito disso. Das lojas que antigamente mandavam serviço para a gente e hoje tem os nossos pacientes e essas lojas preocupadas em atender bem os nossos pacientes, elas também têm o seu departamento técnico, né? Para que possam atender com agilidade, com rapidez os nossos pacientes lá longe. Porque a gente entende que é difícil, né? Um país tão continental como o nosso, o cara mandar de lá até chegar aqui, até devolver. Também volta no começo da nossa conversa, onde a pessoa fica 1, 2 semanas sem ouvir. E não é que a gente não agilize o conserto, a gente agiliza, mas é que nosso país é continental, né? O transporte já toma um tempão. É verdade. Então, voltando a isso, puxa, é muito bom as empresas, os nossos representantes que têm lá os seus departamentos técnicos. E tenho certeza que os nossos pacientes também gostam, aprovam isso, né? Verdade. Legal demais. Obrigada pelo seu tempo. Na verdade, obrigada pelos anos todos de contribuição, né, com a Audibel e pelos momentos todos que a gente vive aqui. E, enfim, tem mais perguntas? Mais alguma coisa para dizer? Não, só agradecer e também obrigada pelos ensinamentos, porque o tempo todo a gente entra lá na sua sala, você tem alguma coisa para agregar para a gente, viu? Muito bom. Quer deixar uma mensagem para alguém? Um beijo para sua filha? Um agradecimento? Manda um beijo nosso para ela, tá? Pode deixar. Amandita. Amanda, beijo. Amanda, juízo, Amanda. Minha filha, um beijo, papai te ama, essas coisas. Que é bem olha clichê, o mico, pai, né? olha o mico, pai. Muito obrigada pela tua participação, foi muito gostoso. Tenho certeza que as pessoas vão gostar de conhecer um pouquinho dos bastidores dos aparelhos auditivos. Meninas, eu também agradeço o convite, foi um bate-papo muito legal, adorei estar aqui. E é isso, estamos aí sempre. Que venham mais 20 e tantos anos juntos. Que venham, que é isso aí. É isso aí, dona Fabiana. Acabamos mais um episódio do nosso Audibelcast. Vamos fazer mais episódios para vocês depois. Mandem dicas, sugestões de assuntos, de convidados. Sigam a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube e, obviamente, Spotify. Se você está ouvindo a gente, você está no Spotify. Se você quer ver a gente falando, vá para o YouTube. Tem muito conteúdo legal. Beleza? Certo, Fabi? Certo, vamos para a próxima, Bia. então? Até a próxima. Beijo, gente. Até a próxima.